E aí, pessoal, estamos aqui com a mestre internacional Tatiana Duarte Brea. Tudo bem, Tatiana? Ei, Felipe, tudo ótimo. Legal. Obrigada aí, perdão, desculpa, um prazer estar aqui com você, compartilhando minha trajetória de vida e do xadrez, e agradeço por essa oportunidade. Nós aqui estamos agradecidos de você arranjar um tempinho para a gente. Só para quem, por acaso, nunca ouviu falar o que é um crime com o xadrez nacional, a Tatiana tem só 5 títulos pan-americanos de categoria, só isso já basta. Foi 2 vezes campeã brasileira absoluto, tem uma penca de títulos brasileiros de categoria, já representou o Brasil em Olimpíadas, enfim, é mestre internacional, e em algum momento da vida dela, ela meio que parou com o xadrez competitivo e entrou em projetos como aulas. Atualmente ela está em Nova York, mas ela é de Manaus, passou por São Paulo, passou por Cuba, quase passou por Moscou, como ela vai contar mais para frente. Mas vamos começar pelo começo, pela parte de xadrez. Como tudo começou em Manaus? Pois é, eu tinha 9 a 10 anos de idade, um tio meu, Raimundo Gama, ele havia começado, ele aprendeu a mover as peças exatamente no momento que ele começou a me ensinar a mover as peças. Então foi uma coisa bem legal nessa época, porque era uma coisa que ele ensinou a família toda, tinha como uns 15, 20 primos, e o bairro inteiro. Então, foi uma época tão deliciosa na época, de ter todo esse grupo jogando xadrez ao mesmo tempo, e essa paixão foi crescendo, que foi lindo. Então, meu tio, Raimundo Gama, foi o primeiro que me ensinou a jogar xadrez, e sou muito agradecida por esse fato. E aí você começou com 9, 10 anos e basicamente o que era? Jogar com os primos? Como é que foi? Porque assim, quem vê os seus títulos percebe que acho que com 12 anos você já foi campeã pan-americana. Então como é que de começar com os primos já tem essa evolução tão rápida? Bom, coincidentemente, meu tio conheceu um clube chamado Luso Club, que era dedicado ao xadrez, e o grupo inteiro começou a visitar esse clube nos fins de semana. Então, o clube estava aberto sábado, domingo, e eu não faltava um só dia, um só fim de semana. Então, de 3 às 8 da noite era jogar. Mas, infelizmente, nessa época, nós não tínhamos nenhum treinador com títulos. Nós tínhamos o professor Magalhães, que ele era o organizador de torneios, era o presidente da Federação Amazônica de Xadrez, mas treinador de base. Mas o rate dele nessa época não chegava nem a 1.800. Então foi mesmo na força, jogar muita partida e resolver muitas táticas. Vocês tinham acesso a material, livros de exercícios, que seja? Olha, até hoje eu lembro de 2 livros que marcaram meu treinamento. Foi o da Agostinho, o vermelhinho, xadrez básico, e o xadrez, aberturas e armadilha do Idelbecker, o verdinho. Até hoje eu lembro a cor. Mas é uma coisa assim, era uma coisa assim, o máximo. Isso foi o máximo que acho que eu li nessa época, porque nós não tínhamos o hábito, nem o conhecimento de como estudar xadrez. A distância e a dificuldade de trocas de material e informações era muito difícil nessa época. 1989, era uma coisa assim, quase missão impossível você ter contato com o mundo de fora. E com quantos anos você jogou seu primeiro torneio de categoria fora de Manaus? Olha, um ano depois eu fui a Curitiba jogar meu primeiro torneio já tô ficando aqui, 88 na verdade. Então, foi em 88 que eu fui a Curitiba jogar meu primeiro torneio, e eu estava suposto jogar o torneio sub-10 e eu joguei o torneio sub-12. E eu fiquei em segundo, né? E não sei qual foi a razão, eles me convidaram para jogar o Campeonato Mundial na Romênia, mas foi uma troca de categoria, mas eu fiquei em segundo lugar por primeira vez jogando. Mas eu só voltando aqui, o período de quase um ano que eu passei jogando no clube, foi muita peia, levei muita peia, e foram todos os fins de semana, acho que eu não lembro uma só partida que eu tenha
eu tenha saído vitoriosa contra a maioria eram adolescentes, adultos. Mas ajudou muito, né, na questão da minha preparação para jogar os torneios de categoria na época. Sem dúvida. E você, como é que você, como criança, lidava com a derrota? Eu adorava me divertir. Então eu não sentia a derrota muito. E isso também, ou seja, era uma coisa assim, o xadrez era uma paixão, era uma das poucas coisas que eu tinha disponível na minha vida. Eu costumo dizer que o xadrez abriu milhões de portas na minha vida. Então, eu tinha o xadrez eu era uma família muito humilde, então nós não tínhamos acessos a outros tipos de atividade ou esporte. Então, o xadrez foi o meu link, assim, de ter uma questão de contato com a sociedade de uma forma bem legal. Então, assim, foi nesse ritmo aí com o xadrez. E como é que era? Porque aí você teve um período ainda em Manaus, mas que você seguia ganhando título de categoria. Na verdade são duas perguntas. Quão difícil era ir para esses torneios? Porque, enfim, Manaus não é perto de cidades que normalmente tem os torneios de categoria. E todo esse processo até o fim do seu ensino médio, o estudo era jogar, resolver tática e vamos com tudo, é isso? Um livro ou outro? Praticamente. Basicamente o que eu podia fazer sozinha era resolver muita tática, era muito tática. Eu tinha uma facilidade de cálculo e análise de cálculo muito, muito boa. Então, acho que a maioria dos torneios de jogos que eu ganhei era baseado mesmo em tática. Até eu estava lembrando que a maioria das minhas finalizações eram G4, G5, abre o rei, H4, H5, abrir o rei adversário e atacar. Então, assim, tinha muita deficiência na questão da estratégia do jogo, mas tática era bem aguda, porque eu resolvia muita tática, era praticamente meu treinamento básico. Eu tive... O professor Magalhães, ele junto com o Dr. Aníbal Lobo, eles viram o potencial em mim, então eles começaram a buscar patrocinadores através da Prefeitura de Manaus, do Estado do Amazonas, e para viajar, né, para jogar esses torneios, porque eram caros, era difícil. Minha família não tinha condições de ir comigo, então o Dr. Aníbal, ele tirava do próprio bolso para viajar, para me acompanhar. E era uma coisa assim que até hoje, assim, somos eternamente agradecidos, porque eu só tinha, nessa época, 10, 11, 12 anos, e ele tirava recursos próprios para poder me acompanhar, para mim não estar sozinha por aí, nesses torneios de longas distâncias. Porque se não tivesse esses possíveis intercâmbios com outras partes do país ou fora do Brasil, tudo bem, você teria ganho 200 vezes o campeonato municipal lá de Manaus, mas... Nada, Nossa, bacana não seria mais nada. O registro. E aí teve toda essa evolução até você terminar o ensino médio, né? E aí você deu um passo, né? Você resolveu ir para São Paulo. Como é que foi essa mudança para você? Foi sozinha? Nesse período realmente acho que aos 13 ou 14 anos, já que já tinha ganho vários torneios de categoria, tinha demonstrado que havia potencial aí, consegui um patrocinador em Manaus, a FUCAP, através do Dr. Anísio Feitosa. Ele e o Sadi, nosso saudoso Sadi, que era presidente da Federação do Amazonas, ele conseguiu fazer um intercâmbio com uma empresa, e essa empresa, nós pudemos trazer o Cícero Braga para Manaus, por um período muito curto de treinamento, mas o triste de todo esse treinamento porque era um período muito curto, então a gente tinha que decidir o que nós íamos fazer, né, nesse treinamento. Então a maioria do treinamento era focado em aberturas. Hoje eu nunca permitiria algo assim no meu próprio treinamento, onde eu tinha buracos em finais, meio jogo, principalmente, e focando meu treinamento em aberturas, memorizando aberturas. Então, realmente foi uma coisa assim, foram treinamentos, eu tive a oportunidade de treinar com
até com Aaron Antunes, o Aaron Correa, ele já enfocou diferente, já enfocou na questão dos finais. Mas a maioria dos treinamentos que eu tinha esporádico com os mestres nacionais eram realmente focados no lado errado de memorização de abertura. Então, realmente, foi um dos primeiros treinamentos que eu tive com mestres nacionais, aos 14, 15 anos, mas eu acho que não aproveitei tanto, porque estava sendo direcionado para o lado errado. Certo. E a mudança para você vir para São Paulo, como é que foi? Algo muito drástico? Essa era realmente a minha decisão. Depois chegasse uma idade, eu poderia tomar minhas próprias decisões, né? A família já não ia ter tanta opinião, então eu decidi realmente morar em São Paulo. Coincidentemente, eu fui contratada pela equipe de São Caetano, através do saudoso Lélio Sacedo, e ele me proporcionou toda a estrutura para morar em São Paulo. Também o seu Suzuki, eu estive um período na casa do seu Suzuki com a Suzana Chang e a Jaine. Foi bem legal ao início, porque nós estávamos todo mundo junto aí, mas eu estava realmente indo dedicar-me profissionalmente ao xadrez. Essa foi meu objetivo da mudança para São Paulo. Com quantos anos você sabia que xadrez era é isso que vai ser a sua vida daqui para frente? Olha, o xadrez era o único, era a única, ou seja, quando eu comecei a jogar xadrez, comecei a ganhar os torneios locais, já para mim era uma coisa assim, andar com um troféu no bairro, né? Chegar no bairro com um troféu na mão e todo mundo do bairro inteiro aplaudindo, era uma coisa assim de cinema. Sentir essa emoção assim, de você ter um troféu, era um troféu de um torneio de categoria do clube, né? Não era uma coisa nem sequer era formal. Então, para mim, isso daí já foi uma coisa assim que me motivava, né? Só ter essa questão do bairro inteiro feliz quando eu chegava com um troféu, né? Mais um troféu para casa. Mas eu já senti, porque já tinha o xadrez foi nesse período era o foco de toda a minha vida, assim. Eu esperava ansiosa pelos fins de semana. Depois dos torneios, depois levar tanta peia, me convidavam para comer banana split. Então era uma coisa assim que tinha sempre uma certa motivação assim, em relação a continuar, né? Então realmente esse foi eu já tinha criado o xadrez como meu principal, meu foco de vida. Isso é muito legal. E aí, chegando em São Paulo, você teve alguma mudança nos seus treinos? Porque você talvez tivesse com um apoio um pouco maior. O que mudou? Ainda era muita tática? Já teve acesso a outras informações? Como é que foi? Olha, já comecei a aprender a treinar xadrez da forma correta nessa época, porque então aí nós tivemos a chance de contratar a grande mestra cubana Vivian Ramon. Então, o estilo cubano, né, treinamento cubano soviético, então eu comecei já a aprender a treinar, né, o que eu tinha que fazer para treinar. Então, ela me deu, passar um período de uns 3 ou 5 meses morando juntas em São Paulo, e isso me ajudou bastante na questão do meu... E treinávamos 3, 4 horas por dia. Acho que talvez até mais, dependia do dia. Mas realmente foi uma totalmente mudança de ver o xadrez, de ver a diferença do que eu fazia antes e do que eu comecei a fazer. Então, foi um período curto, e depois fiz a mudança para Cuba. Tive a oportunidade de escolher entre 3 países, Rússia, Espanha e Cuba. Eu escolhi Rússia, mas na época, pela questão de violência, porque era após depois da queda do muro, realmente foi recomendado, a recomendação foi não viajar por ser mulher e por ser muito jovem. Então,
o Lélio fez a decisão de contactar o pessoal de Cuba através da Vivia. Eu fui em 97 a morar em Havana. Então, aí já comecei, continuei com o treinamento com a Vivia e depois decidi me mudar para outra cidade chamada Guinness, que é, por certo, a cidade do grande mestre Lenier Domingues. Então, eu convivia muito com Lenier Domingues no clube de xadrez local de lá. Então, foi assim, uma mudança assim... 180% assim, de grau, né, de treinamento e entender xadrez, assim, comecei realmente a estudar xadrez, entender, trabalhar estratégias, trabalhar o meio jogo e tudo mais, mas coincidentemente, assim, o período que eu fiquei em Cuba de 97 a 99, já é uma idade assim que você, já tô entre os 18 e 20 anos, já tô com aquela idade, pô, que você tá fazendo tua vida, né? Você tem que fazer alguma coisa, não só xadrez, né? Então eu comecei a me questionar, o que eu tô fazendo na minha vida? Só xadrez não dá. Apesar que nessa época eu tinha um bom rendimento financeiro através do Clube de São Caetano, né? Eu tinha entradas nessa época, pagavam bem, não sei como estão agora. Então eu tinha essa questão do recursos financeiros que estavam cobrindo, pelo menos o básico, mas não era questão assim de ter uma vida nesse sentido. Então aí eu comecei a criar como uma certa aversão ao xadrez e então eu fui foi uma coisa assim que não era meu foco principal, já não sentia nenhuma paixão assim como antes. Então, porque eu já estava sentindo fracassada. Eu era assim, não senti que estava fazendo nenhum progresso na vida. Então voltei para Manaus, coincidentemente me ofereceram um trabalho como coordenadora de xadrez no Amazonas, para introduzir xadrez no estado inteiro. Eu fiz um período de 7 ou 8 meses de trabalho e aí apareceu a oportunidade de morar em Texas e fazer faculdade em Texas jogando xadrez. Então aí eu senti que talvez essa seria uma coisa legal, porque o meu foco, eu queria fazer faculdade, então ou era ficar em Manaus trabalhando e fazer faculdade, porque minha família não tinha, eu tampouco tinha nenhum recurso financeiro para só estudar, ou ir para os Estados Unidos e fazer faculdade onde todo o sistema te apoia, né? Você tem toda a estrutura, né? Casa, comida e estudo. Então eu decidi deixar o trabalho, deixei o nosso projeto na mão do professor José Augusto. Ele fez um trabalho incrível. Depois, nos anos seguintes, fui a Miami, porque é onde eu tinha amizades cubanas, que coincidentemente conheci de Cuba, e nós começamos, eu fui para lá para poder fazer o intercâmbio, né, para poder estudar inglês e poder fazer esse exame que era preciso para poder participar, fazer parte do projeto de xadrez na universidade. Mas coincidentemente conheci o meu atual esposo, pai dos meus 3 filhos. Nós aí os planos mudaram totalmente. Então são assim, mas foi uma boa decisão de vida que eu fiz. E foi através do xadrez, porque eu ia ao clube de xadrez em Miami, e nesse período que eu ia para lá jogar, e estava nessa época estudando inglês, coincidi com meu atual esposo, que jogava xadrez por hobby. Adora xadrez. Que legal. E aí logo depois vocês já foram para Nova York? Como é que foi esse... Olha, ele tinha chegado de Nova York para Miami, porque estava já cansado do clima frio em Nova York. E, então ele estava assim, eu adorava o clima de Miami, ele também, mas houve a questão do 9/11, da questão da situação econômica
que aconteceu nos Estados Unidos nessa época, e ele foi afetado, ele perdeu o trabalho. Então, nós passamos um período em Manaus onde ele não conseguia trabalhar, então vivendo só das suas economias, e não teve jeito, tivemos que tomar a decisão de vir para Nova York para buscar trabalho, porque para mim foi assim um choque, porque eu realmente adorava a vida, o estilo de vida, o calor da Flórida, mas depois chegando em Nova York, tantas coisas assim, totalmente diferentes. Eu hoje, se você me perguntar, você voltaria para Miami, para morar? Eu falei, não, eu adoro Nova York. Eu não mudaria, eu não voltaria para Miami, porque são totalmente estilos de vida totalmente diferentes. Então, antes de falar um pouco da sua vida aí como professora, dos seus projetos, só antes de perguntar, porque você foi campeã brasileira 2 vezes do começo dos anos 2000, né? Campeã absoluta. Teve uma decisão, tipo assim, vou parar de me dedicar só ao jogo, vou procurar outras coisas, como dar aula, como você tentou depois para a faculdade? Foi uma decisão específica ou meio que coisas foram acontecendo e faltou tempo, assim, para jogar? Olha, eu realmente, a partir de 2000, eu não jogava xadrez profissionalmente, no sentido de... Não era meu foco mais. Eu joguei em 2001 porque houve oportunidade e fui e joguei, mas não me preparei, não fiz nenhum tipo de plano. Só fui, simplesmente apareceu a oportunidade e fui, joguei e ganhei. Depois tive esse período que jogava um torneio aqui, outro ali, mas não era uma coisa que já não era mais meu. Nessa época, realmente, eu já não tinha mais o foco já não era mais jogar xadrez profissionalmente, era realmente buscar outros caminhos na vida. E, coincidentemente, já tinha tido minha primeira filha, Nathalie, em 2003, então totalmente muda, né, a tua vida quando você tem o teu primeiro filho. Então, 2005 eu voltei, joguei, mas normalmente não fiz, assim, não era uma coisa assim que era realmente o meu eu não estava... Você estava colhendo frutos de estudos passados só. De estudos, exatamente. Eu, reflexionando ao passado, se eu tivesse ficado pelo menos 1 ano, 2 anos mais em Cuba, eu teria conquistado o meu título de mestre internacional. Tanto é que todos os meus colegas nessa época, Neuro e Delgado, que nós jogávamos, fazíamos muitas reuniões juntos, Sulene Pinha, todos eles se tornaram grande mestre. Alguns anos depois, mas realmente assim, realmente exatamente como você falou, eu estava recolhendo frutos dos estudos passados, mas houve um torneio específico que eu joguei o Zonal, né, acho que foi 2005, né, em São Paulo? Foi em São Paulo, 2005. 2005. Então, esse foi realmente a gota d'água para me deixar de jogar. Não joguei mais xadrez, torneio depois desse assim, eu joguei um regional, mas não foi uma coisa, era uma coisa assim, eu falava, eu não estou treinando, até o risco de me contratar, né? Mas o que esse Zonal fez para você, meu Deus? Olha, nessa época, nós o Darcy Lima era o presidente da época e ele organizou o torneio, né, ou seja, como presidente. Nós tivemos um torneio onde a categoria masculina tinha premiação até o 10º lugar e a categoria feminina 0 de premiação. Então, assim, eu achei um absurdo, escrevi cartas, fiz de tudo e infelizmente, assim, eu era uma das poucas vozes da resistência. Então, várias coisas, assim, meu título de xadrez, mestre internacional nunca saiu, porque o Darcy Lima nunca fez nenhum esforço para assinar o documento que tinha que sair. Então, eu consegui meu título, que eu ganhei em 97, foi de sair em 2000 e recentemente, porque uma árbitra internacional brigou lá dentro da FIDE para assinar o meu título. Mas o Darcy Lima, assim, foi uma pessoa que realmente, uma das principais pessoas que eu decidi, não vou jogar xadrez, assim, não tenho nenhum sentido dar nenhum título, nenhuma...
ao xadrez brasileiro, onde nós temos uma pessoa que não dá nenhum apoio ao xadrez no Brasil, muito menos feminino. Na verdade, então achei um absurdo. Fiz carta, fiz tudo para pelo menos no primeiro lugar ter uma premiação do 10º lugar do masculino, mas nada disso. Então foi assim, foi a gota d'água, deixei. Aí eu decidi não fazer, mas porque eu fazia cartas, eu brigava, e eu era sozinha. Então todo mundo falava, Tatiana Duarte é muito revolucionária, reclama de tudo, briga muito. Então, assim, eu criei uma imagem assim, muito ruim nessa questão, né? Brigar pelos direitos normais. E as mulheradas, nem a maioria nem interessava, não tinham nenhum interesse, né? De lutar pelos seus interesses. Eu sempre lutei pelos meus interesses, mas ou seja, é difícil, né? Lutar onde você é uma voz bem pequenininha e o grande ditador segue no poder. Ok, acho que essa é uma boa explicação e justificativa, né? É uma pena pro nosso xadrez, mas é a sua. Cada um tem que fazer o que é melhor para si, mas pro xadrez nacional a gente perde com certeza. Agora, antes da gente passar para a sua vida como professor, instrutora em Nova York, eu queria que você falasse qual foi o lance da sua vida, ou porque você acha que ele foi muito bom, ou porque ele te dá boas recordações, ou porque te deixa feliz, enfim, qualquer razão. Só explicar um pouquinho dele. Olha, eu escolhi a partida, eu tenho 2 partidas, na verdade, uma contra a Susana Chang, onde, mais uma vez, meu peãozinho de H sacrifica em H6 para poder abrir o rei adversário, e aí o meu peão chega em H6, tem uma dama em F6, ela tem um peão em G6, em F7, estou ameaçando dama G7 checkmate, porque o rei está em em H7. Então aí ela tem obrigatoriamente que capturar esse peão em H6. Ela tem um bispo em F4, ela captura o peão em H6 com bispo. Então aí eu jogo, minha torre está em E3, eu faço a transferência da torre para H3, visualizando o sacrifício em H6. No final, ela faz alguma outra jogada, eu faço o sacrifício, não tinha como ela defender realmente esse sacrifício. Torre por H6, rei por H6, minha dama tem F6, eu entro com o cavalo em F5 e já ameaço o mate em 2. Então essa foi importante, porque ela era uma das primeiras, 5 melhores do xadrez brasileiro nessa época. Eu precisava ganhar essa partida para poder seguir avançando para o título. E a outra partida foi com a Joara Chaves, né, também uma das primeiras números, né, que estava competindo pelo título nessa época. E mais ou menos assim, eu tinha um sacrifício com o peão em H4, H5, abrindo um pouco a posição e finalizando, né, ganhando peças e tudo mais. Mas eu já tinha nessa época um conceito muito forte, já adquirido em Cuba do meio jogo, mas a minha tática sempre foi o diferencial. A minha parte, o diferencial. Legal, a gente vai deixar na descrição as duas partidas e analisar o lance do sacrifício com a Susana. Agora vamos para a sua vida aí em Nova York. Como é que é? Você tem uma academia? Como é que é dar aula? Primeiro entender qual que é a sua sensação. Essa pergunta vai ser meio longa, então talvez seja melhor para fracionar ela, né? Primeiro, como é que é a sua vida como professor ou instrutora? Como é que é a sua vida em Nova York? Pois é, eu tenho... Eu trabalhei por muitos anos em uma escola chamada Princeton Day School, com a mãe do Josh Waitzkin. Lembra do filme Searching for Bob Fischer? A Bonnie. A Bonnie, ela era a coordenadora principal do projeto de xadrez nessa escola particular em Princeton. E trabalhamos juntas por 11 ou 12 anos. Então, nós conseguimos levantar a base dessa escola e fomos campeões por equipe estadual, a melhor equipe de New Jersey por muitos anos, categoria
kindergarten, seria jardim de infância, first grade, primeiro grau, segundo grau, até quinta série nós éramos os melhores em equipe. Então eu fiz um trabalho, aprendi muito, ensinando as crianças de jardim de infância, uma vez na semana, a jogar xadrez. E eu era uma das principais treinadoras para levá-los aos torneios de categorias nacionais e locais. Então, assim, depois eu saí desse grupo e decidi eu montar meu próprio negócio e minha própria academia. Eu tenho uma academia chamada Chess Kiddo e tem uma localização física em New Jersey, mas eu trabalho pessoalmente dando aula entre New Jersey e Nova York. Então, eu treino crianças Nova York e New Jersey. A faixa de idade das crianças? Na maioria são de 4 anos a 12 anos. Na verdade, eu tenho dois estudantes que tem um específico que esse daí, ele tá hoje com 16, mas ele aprendeu a jogar xadrez comigo quando ele tinha 6 anos. E aí ele deu uma parada, sempre adorou xadrez, mas nunca estudou formalmente. Então, quando a mãe, eu continuei em contato com a mãe percebeu que eu tinha aberto a academia não muito longe da casa deles. E então, aos 14, faz 2 anos, ela me contactou, pediu para reiniciá-lo no xadrez de novo. Então, assim, foi uma coisa bem legal, porque uma criança aprendeu a mover as peças comigo e agora está continuando no xadrez, adora xadrez, está avançando aí. Muito bom. O que você vê de diferente do xadrez escolar de Nova York para, por exemplo, Manaus, ou talvez o período que você teve em São Paulo, é tão diferente assim? Eu estava reflexionando sobre essa pergunta e eu realmente não vejo tanta diferença, porque aqui as escolas que têm xadrez no currículo são escolas particulares. E as poucas escolas que têm xadrez, que são escolas públicas, no currículo são escolas que são patrocinadas através de um programa chamado Chess in the School, que só tem em Nova York. Você não encontra esse programa em outros estados. Então, essa Chess in the School é uma organização sem fins lucrativos que procura escolas localizadas em comunidades carentes, e eles tentam introduzir o xadrez nas escolas, então eles colocam as aulas no currículo. Mas são, assim, um número muito pouco comparado aos Estados Unidos inteiro. Então, Nova York, por ser a capital financeira do mundo, existe esse recurso financeiro porque aqui o povo gosta de doar dinheiro por vício. A pessoa gosta de doar. Então é uma coisa assim que o xadrez in the school é algo que existe nas escolas carentes, escolas públicas, mas em geral, assim, por exemplo, no Amazonas, eles fazem projetos não com empresas sem fim lucrativo, mas fizeram, por exemplo, no meu caso, fizeram programas com programa de escolares através do governo, né? Tem recursos. No Brasil, eu vejo que tem esse tipo de programas onde a prefeitura dá recursos, o governo federal dá recursos, estadual dá recursos. Mas aqui você não vê muito isso, você não vê programa de xadrez escolar onde o governo está dando algum tipo de recurso financeiro. São mais empresas sem fins lucrativos que decidem fazer a diferença. Interessante. E como é que é dar aula para essa criançadinha de 4, 5, 6, 7 anos? Eu vou falar só rapidinho porque eu sinto que para quem dá aula de xadrez, quando a gente pega alguém um pouquinho mais velho, que é muito interessado no xadrez, você vai lá, fala de xadrez e é isso, né? Mas para dar aula de xadrez para alguém com uma criancinha dessa idade, não é só chegar lá e começar a mostrar lance, né? Você sempre gostou de fazer isso? Se encaixou? Como é que foi?
Olha, eu adoro ensinar xadrez. É minha, assim, eu amo xadrez. Xadrez assim, é uma paixão. Eu tenho aqui, tenho um título de maestria numa área de finanças e meu esposo sempre brinca comigo, pô, vai ganhar dinheiro, vai trabalhar, vai trabalhar realmente 8 horas por dia, vai fazer dinheiro, né? Trabalhar numa área que dê dinheiro. Mas xadrez é uma coisa, paixão mesmo. Então, assim, se paga bem, né? Se paga bem, mas com o meu título de maestria em finanças, aqui eu podia estar trabalhando em Wall Street, tenho todos os contatos e até conhecimento para estar, mas não é realmente, o meu foco de vida agora mesmo é ter um pouco mais de tempo para os meus filhos, que eu tenho uma menina de 17 anos, que já ano que vem está indo para faculdade, tem um menino de 4 e a menina de 6, então é uma idade assim que precisa muito do meu tempo, então eu divido muito o meu tempo entre o meu negócio próprio, ensinar xadrez, e com a minha família. Mas é muito legal, eu uso o Chessmatech bastante, para trabalhar com a criança. Sempre estou buscando algum tipo, eu faço também minhas próprias ilustrações, quando eu trabalho com crianças de 4 a 5 anos, então eu tenho assim, milhões de ilustrações, onde, se eu vou falar de um tema específico, eu tenho um desenho que é para entregar para eles no final, durante a aula. Então eu faço muita diversificação assim, para ensiná-los, tê-los motivados. Então, assim, eu até agora, assim, pelo menos nas aulas que eu tenho com eles, são muito felizes. São 45 minutos de aula, crianças dessa idade, normalmente é o máximo que elas conseguem, mas assim, estão pedindo sempre mais. Uhum. Então é assim que mais ou menos eu gosto de ter os alunos, né? Que você possa... Tem que ter um balanço. Eu ensino xadrez de verdade, ensino eles da forma correta. Eu acredito que o xadrez é como tocar piano, você tem que criar bons hábitos desde o início, então você tem que aprender a ter bons hábitos. Eu tive essa infelicidade de passar muitos anos criando os maus hábitos no xadrez. Então, hoje, quando eu pego uma criança, eu tento ter esse cuidado de ensinar bons hábitos. Uhum. Você acha que... se você pudesse dar uma dica para você mesma, mais novinha, a Tatiana ali com seus 10 anos, só que assim, você não tem como dar mais livro, porque se você der, claro que você pode dar mais informação, você pode contratar um baita professor, mas se você pudesse só dar alguma frase, alguma coisa que talvez ajudasse você tem como... o que você poderia fazer? Ok, dessa época... eu acho que... livro era uma coisa realmente que era em falta, né? Informação em falta. E o livro que tinha era livro em espanhol. Então, é uma coisa assim... Mas se eu pudesse voltar na época que eu realmente tive treinadores, tive a oportunidade de começar minhas aulas formais de xadrez, eu falaria, esquece memorização, aprende xadrez da forma lógica, começa a entender a lógica do jogo, trabalha teu meio jogo, teu final e deixa a abertura para o final, né? Lá depois que você chegar a um certo nível. Então eu acho que eu tive uma educação formal de xadrez muito, assim, hoje eu não aprovaria essa educação formal. Então daria, se você estiver aprendendo xadrez, deixa de memorizar a abertura quando você está no início da tua carreira e começa a enfocar realmente onde meio jogo, né, finais eu acho a importância também de um treinador é muito importante para te dar esse guia. Você não precisa estar com ele 24 horas, mas pelo menos que tenha esse guia. Em Cuba eu tive esse guia através da Vívia, depois do Hector Elissart, que nós morávamos praticamente uma casa do lado da outra, em Guinness, mas ele só aparecia por meia hora, só para ver como estava o meu treinamento, como é que eu estava fazendo. Então ele pegava os livros,
tem que ver isso, pá. Então ele me dava todo o guia que eu tinha que fazer, mas eu não estava com ele. Ele já não fazia esse treinamento como professor na frente, eu aí do lado lendo o livro junto. Fazia tudo sozinha. Então, realmente, ele fazia as coisas dele e eu tinha que seguir as orientações, o guia dele. Mas esse direcionamento já ajudava, né? Muito, eu poderia tê-lo na frente de mim, né, mas eu acho que, assim, ele morava do lado, e em Cuba ele só se dedicava a xadrez, mas eu podia fazer, depois que eu aprendi, já, assim, não tinha sentido, né, mas o direcionamento foi, assim, era a coisa mais importante, o guia, né, para me seguir treinando e lendo as informações e os livros corretos para o momento. E outra coisa que eu fazia muito em Cuba, eu fazia muita educação física, eu corria muito, foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei em boas formas, aprendi, estava a ponto, assim, chegou o nível que eu podia até correr um maratona, de tanto, porque era uma parte importante do treinamento. Ele falava, você tem tantas horas de xadrez, mas tem que também dedicar à questão física. Então foi algo muito bom, foi muito produtivo, eu adorei a vida, muito simples em Guinness, mas foi uma coisa assim que eu aprendi a criar bons hábitos, a trabalhar sozinha e fazer decisões corretas. Claro que ter aprendido isso alguns anos antes teria ajudado, né? Mas... bastante. Não, mas... Agradeço até hoje, porque através disso eu vim para cá, pude fazer minha faculdade e usava toda essa disciplina que eu usei nos últimos anos em Cuba para mim terminar a faculdade. Então, eu vim, quase não falava inglês, e eu pude fazer minha faculdade em 4 anos, período normal de um americano. Fiz minha mestria em 1 ano, normalmente se faz em 2 anos. Então, assim, tudo isso aí foi realmente a disciplina que eu aprendi, e depois só fiz a translate na minha vida acadêmica. E eu tento fazer a mesma coisa, isso, eu trato muito de ensinar o xadrez e criar muita relação, né, com a vida, como o xadrez pode ajudar, né, a pessoa não só no tabuleiro, mas também na vida, que é muito importante. Não, sem dúvida. Bom, queria agradecer novamente o seu tempo corrido, para falar um pouco da sua carreira, da sua vida. Eu acho que merece ser dito, as pessoas vale a pena conhecer, né? E tenho certeza que quem assistiu gostou como eu, mas deixo o espaço aqui aberto para, se você quiser falar mais alguma coisa, deixar mais alguma mensagem. Pois eu vou aproveitar aqui a oportunidade e agradecer aos meus primeiros treinadores de xadrez, o professor Raimundo Nonato Gama, meu primeiro professor que me ensinou a mover as peças, o professor José Magalhães, que me motivou e tirou recursos do seu próprio bolso para mim continuar jogando xadrez, o doutor Aníbal Lobo, ou seja, são pessoas que realmente fizeram parte da minha história de xadrez e de vida. Então, eu queria aproveitar aqui a oportunidade de agradecê-los e realmente sou eternamente agradecida aos meus primeiros professores. Muito obrigada. Muito bonito, bacana. Bom, então é isso, pessoal. Tenho certeza que vocês gostaram. Se inscreve no canal, bota o sininho da notificação. Obrigado novamente, Tatiana, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada.